Dica de um rolê super diferente para você que curte história e cultura. Vamos conhecer melhor Fortaleza hoje com o professor Sandoval Matoso. Sandoval Matoso, seu professor de história, vem com a gente descobrir Fortal City de uma outra perspectiva sobre um olhar diferente. A gente está aqui na estação do VLT do IAT, no Mucuripe, e o rolê vai começar aqui. Explica melhor o que se trata Fortaleza sobre trilhos, professor. A ideia, Joana, galera, é a gente conhecer a história de Fortaleza, do Ceará e do Brasil a partir da perspectiva dos trilhos. Então a gente sai do Mucuripe, vai até a Parangaba, no VLT. Na Parangaba a gente faz ali a vista panorâmica da lagoa, a estação, a igreja e entender um pouquinho que ali também já foi cidade. E aí a gente pega o metrô e vai até o centro para aprofundar ainda mais a ideia dos trilhos mesmo. Vamos para a estação ferroviária, vamos para o museu ferroviário e aí ocupar mesmo de uma maneira bem diferente, criativa, descontraída. Tá vendo que rolê incrível? E, gente, não é só esse rolê que o professor Sandoval faz aqui em Fortaleza. Além de Fortaleza sobre trilhos, também tem o rolê no cemitério. Isso, Fortaleza Necrópole, que a gente vai entender a cidade dos vivos e dos mortos. Bem bacana. Tem um vídeo sobre ele aqui no canal, hein? Olha aí, confere e comenta lá. E a gente também tem aula a pé no centro, que é o Vem Comigo, que é bem bacana, que é para toda a família. E aí tem outros rolês que a gente ainda vai fazer esse ano, né? Que é dos bares também. Opa! E a gente, olha, Gostei. E a gente tem uns especiais aí que também sobre as igrejas do centro, Fortaleza de Fé. Então o que não falta é coisa diferente pra gente viver a cidade. Então vem com a gente agora conhecer o Fortaleza sobre trilhos. Bora lá! Por enquanto a estação UV aqui em Fortaleza ele ainda é gratuito, tá, gente? Então só chegar mesmo. Depois a gente vai pegar o metrô já é pago, custa R$ 3,70. Agora em janeiro de 2025, né, que eu tô gravando o vídeo. E olha, essa turma toda vai com a gente fazer o Fortaleza sobre trilhas. As turmas são de até 60 pessoas. Apesar da gente achar a aula bem legal, mas é uma experiência sobre a cidade de Fortaleza. E aí a primeira pergunta, professor Thiago Roque, além de filósofo, historiador, modelo, também dos nossos povos originários, o Thiago Roque ele também calcula tudo. E aí a gente quer saber de vocês, quem aqui já andou de metrô em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Quem já andou de metrô nas Europa? Quem já andou de metrô em Fortaleza? E a gente está com um público internacional, professor, estou emocionado. A ideia é justamente essa, é a gente ocupar a cidade e conhecer a história sobre outra perspectiva sobre os trilhos. E aí a gente vai sair aqui do iate e vamos até a Parangaba e vamos até o centro. Nós vamos fazer um triângulo. E a gente começa no mar e termina no mar. E por que a gente inicia no Mucuripe? Porque é mais perto da nossa casa? Não. A gente inicia no Mucuripe porque algumas teorias vão dizer que Fortaleza começa aqui. Quando então os europeus querem então dominar o mundo, Portugal e Espanha são os principais, começam a navegar e dividem o mundo no meio, eles dividiram essa região, minha filha. Metade Espanha, metade Portugal. E um espanhol acabou batendo bem ali no Titãzinho. Mucuripe é francês, é português, é indígena ou é holandês? Indígena. Indígena, que significa o Lago dos Mocós ou o Rio dos Maconizeiros, todos nomes de peixes. Então a comunidade do Mucuripe, ela depende dos mares, depende das águas e nos ensina a importância da gente se conectar. Então a gente Pontes Vieira, Antônio Salles. Quem já ouviu falar a história de Pontes Vieira? Quem já ouviu falar sobre Antônio Salles? Tudo isso, Antônio Salles já, porque estudou sobre a padaria espiritual, não foi? Pronto. Mas Pontes Vieira, Thiago vai falar agora não, só quando a gente chegar na estação. Então, e a partir de agora a gente tem uma dicotomia, ou seja, duas coisas bem diferentes. Na esquerda a gente vai ver uma cidade, na direita a gente vai ver outra. Então a gente vai ver como o grande Mucuripe ele é tratado e como aqui já seria a Vajota, né? Um pouquinho da grande aldeota. A gente vai perceber então como a cidade ela tem essa divisão. Falar de Mucuripe é falar de um símbolo super importante que está na bandeira e no brasão do estado do Ceará, que é o farol, que foi assinado uma ordem de restauro e há 3 meses ela ainda está parada, a Lagoa Comprida. Então vocês vão poder olhar daqui a pouquinho na esquerda a Avenida Santos Dumont e um monte de prédio. Aqui era o lugar de muitas lagoas, certo? E inclusive a mãe de um amigo nosso, que morava na cidade em 2000, antes de ser 2000, né? Antes da cidade de 1900 alguma coisa, ela tomava banho nas lagoas, né? A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
A Assembleia ela não era aqui não, viu? Ela era lá no centro, lá na Praça dos Poderes, na Praça dos Leões, né? E aí, lá ficavam os 3 poderes. Por que o pessoal tira a Assembleia lá no centro e traz aqui, para longeão? Para evitar manifestação. Pois não? Assim, está muito capital político porque são obras subterrâneas, e obras subterrâneas ninguém vê, então não vale muito voto. Pois Fortaleza, com esse problema, ela foi atrás de chamar alguém para tentar resolver. E chamaram o abençoado Borges de Mello. A gente deu essa cartada nesse projeto aqui, essa aqui é a 7ª turma, certo, pessoal? Nas 5 primeiras turmas a gente pesquisou quem é este cara e ninguém sabia, né? Como disseram, quem é este corno? E nós não sabíamos quem era. Até que a gente acionou nossos contatos, professores pesquisadores, né? Tem um grupo muito massa que está estudando Fortaleza, Ceará e Brasil. E aí a gente descobriu quem era o Borges de Mello, né? Então ele foi responsável por trazer a ideia da água encanada para o cearense. E aí, para o fortalezense, a turma morrendo de medo. Quer dizer que eu vou abrir uma torneira e vai vir água? Não, isso é mentira. Rapaz, aí pode... Que descobriu a menor rota aérea entre o Brasil e os Estados Unidos. Então foi ele que fez, né, a aerovia. Quem não sabe, o céu é repleto de aerovias, então ele foi responsável por traçar a aerovia mais curta entre o Brasil e os Estados Unidos. O aeroporto Pinto Martins vai ser construído dentro do que foi a antiga área do campo de pouso do Cocorote. Por quê? A primeira base aérea vai ser lá no Percy. O Percy, que o nome do bairro não tem nada a ver com isso. É só coincidência. Tem a ver com o sítio Peri-Ceci da família da Raquel de Queiroz. Certo? O que vai acontecer? Todo mundo, pessoal, olhando aqui à minha esquerda, nós vamos ter uma vista privilegiada da pista do campo de pouso do aeroporto Pinto Martins. Antes de vir para cá, o aeroporto ia ser lá na Avenida Dom Luiz, a famosa FEB, Força Expedicionária Brasileira. Quem sabe o que foi a FEB? Febre Não, febre. Deus me livre. Eu Pessoal, passo 5 dias com febre, Deus me livre. o que vai acontecer? Todo mundo começou a duvidar de que o Brasil ia entrar na guerra. Todo mundo, a imprensa especulava que o Brasil não ia entrar. E o que vai acontecer? Vargas, em sua astúcia política, faz o acordo com os aliados e entra na guerra apoiando os aliados. E aí o que vai acontecer é montada a Força Expedicionárias Brasileiras, que são os pracinhas, que vão ser determinantes em 2 batalhas na Itália, que é a Batalha de Montese e de Monte Castelo. Ironicamente, nós estamos agora no Montese. Mas, Thiago, o Montese recebe esse nome por conta de quê? Porque muitos dos cearenses que foram para a Segunda Guerra nas Forças Expedicionárias moravam onde hoje é o Montese, que não se chamava Montese, se chamava Pirocaia. Mentira! O nome do bairro do Montese não era Montese, mas Pirocaia. Lourinho, cheio um azul, que era o trem da antiga CBTU. A CBTU ainda existe em alguns estados. Em Fortaleza, ela não existe mais porque é o Metrofone que faz essa administração. A gente vai ver esse trem lá no museu, viu, É uma galera? réplica desse trem do Sonho Azul. Uma antiga estação ferroviária, que representa não só um dos patrimônios materiais vivos da nossa história, mas a resistência da população da Parangaba em resgatar essa história material. Nós vamos exatamente agora conhecer ela. Fica bem ali, ó, daqui você já consegue ver. Porque se você observar, a estação ela está literalmente o quê? Rebaixada. Enquanto a linha férrea está em um plano, e nós sabemos que as estações têm que estar o quê? Acima do plano da linha férrea em suas plataformas. Mas, Thiago, sempre foi assim? Não, pessoal. E para falar sobre essa estação, nós vamos falar sobre o sistema ferroviário no estado de Ceará, que é construídas principalmente para atender a demanda do escoamento de mercadorias. E onde era o principal ponto de produção de mercadorias aqui no estado de Ceará, que foi importantíssimo para o ciclo do desenvolvimento econômico entre 1850, 1860 e 1870. Baturité e Aratanha, com a produção do café e do algodão. Lembra que o porto da cidade não era no Murica, mas lá no centro? O que é que acontecia? A mercadoria que vinha da Serra da Aratanha, a mercadoria que vinha da Serra de Baturité, precisava de um transporte rápido para escoar essas mercadorias. É quando nós vamos ter, em 1870, a criação dos primeiros entroncamentos ferroviários no estado de Ceará. Em 1879, vai ser inaugurada a Estação Central,
que depois passaria a receber o nome de Estação João Felipe, que nós iremos conhecer lá no centro. A ideia era demolir a estação. Não me diga isso. Eles iam demolir a estação. E sabe por que a estação não foi demolida? Porque houve uma disputa política entre Estado e Prefeitura. Olha aí, que é bom. Na época, sem querer fazer... Só nessa época, né? Hoje não tem mais isso não, só nessa época. O governo do Estado, eu não vou citar nomes por questões éticas, mas vocês vão saber. O governo do Estado e a Prefeitura, que eram parceiros, brigaram e aí ficou aquele impasse com relação à demolição ou não da estação. O que é que vai acontecer? A estação vai ser tombada. 2004. E quando ela passa a ser tombada, ela é tombada a nível de município. Ela não pode ser o quê? Demolida. E aí o Estado pensou assim, vixe, agora? E agora? Aí foi dar algumas alternativas. Uma das alternativas foi remover a estação. Pessoal, era tipo, tirar a estação daqui e colocar na praça. Só que aí ia ser um custo muito alto para o Estado. A outra ideia foi, a gente vai demolir ela e vamos construir uma réplica na praça. E a população disse o quê? Negativo. Nós não vamos olhar para a estação, que significa a barbárie. Aí não tem como não lembrar de Walter Benjamin. Walter Benjamin, filósofo alemão da escola de Frankfurt, fala que todo monumento da cultura é um monumento da barbárie. Então, aquela estação réplica seria um monumento de uma barbárie. Então, o que é que vai ser decidido? Vamos elevar a linha do metrô. Imagina o gasto. Esse elevado não estava no projeto inicial. Mesmo com o elevado, a estação era muito alta, pessoal. Porque para vocês terem ideia, a plataforma era mais ou menos aqui, ó. E, gente, quando os portugueses chegaram aqui, o Ceará não era muito visado. O Ceará não tinha muitos recursos que atraíssem a economia local. Então eles mandaram primeiro quem para cá? Os jesuítas, os padres jesuítas, e acabam dominando. Eles vão começar isso lá na Messejana. Perto da Messejana tem um bairro chamado Palpina, né? Alguém já ouviu falar? Palpina é para homenagear o primeiro jesuíta que veio para o Ceará, chamado Padre Francisco Pinto. Padre Pai Pinto Pina. E aí eles criaram uma igreja lá na Messejana, no aldeamento, ele e o Padre Luiz Filgueiras, e aí começaram a ir em direção ao Maranhão. Porque era no Maranhão que estava tendo invasão, barra pesada, cheia de protestante huguenote, os caras. Aí lá vem os jesuítas, ó, Aquiraz, Messejana. Quando chegam aqui, vários indígenas da Porangaba, que significa o que, filhão? Lagoa Bonita, Vista Bonita. E é isso aqui, não era lagoa não, viu? Era um rio. A galera começou a cavar o rio para pegar o barro e fazer as casas aqui ao redor. O rio secou. Daqui a pouco, por conta do buraco, teve uma chuva medonha e virou de fato uma lagoa, que tem até o alligator, do inglês o quê? Jacaré. É, sim, jacaré, beleza? Minha gente, o Padre Francisco Pinto Luiz Filgueira resolveu construir uma capelinha ainda aqui em 1600 e pouco. Na verdade, os descendentes deles. E eles trouxeram uma devoção do Jesus dos Aflitos. O bom Jesus dos Aflitos. Essa aldeia jesuíta, por isso vocês estão vendo aqui, ó. Eles construíram a capela, uma estrutura quadrangular ou retangular igual na Messejana, para colocar os indígenas para trabalhar. E aí vai ser super importante. O negócio cresce tanto que aqui vai virar um município. Em homenagem aos portugueses, tira o nome Porangaba. Bota Arronchas. Minha filha prefere qual? Arronchas. Não, Arronchas. Ou Parangaba. Parangaba, né? Indígena. Pois muito bem. Depois de um tempo, deixou de ser município e voltou a ser um distrito, né? E voltou a ser um bairro da cidade. Olha que incrível a quantidade de garças que tem aqui. A gente parou na Parangaba e agora a gente parou na estação do VLT da Parangaba e essa aqui é a estação de metrô. Mas olha isso, muito incrível, né não? Muito plenas. Nem parece que daqui a pouco vai passar o trem. À minha esquerda, a área de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Ceará, o campus de plano de superfície do metrô para o plano subterrâneo. Então, a última estação de plano de superfície do metrô da linha sul é exatamente essa estação, a estação Padre Cícero. Aqui é o SUS do campo do Ceará. É o estádio Carlos de Alencar Pinto, mais conhecido como Vovozão. Eu sei que o que eu vou falar é motivo de chacota para nós que torcemos no Ceará.
Mas por que leva o nome de canal? Porque aqui, ó, nós vamos passar por um canal que fica na lateral do campo do Ceará. Tá aqui, esse canal. Sabe que canal é esse? É o Riacho da Lapa, pessoal, que nasce na Lagoa de Porangabuçu, que fica aqui ao lado. Com os processos de crescimento da cidade, os nossos rios e riachos foram canalizados. Certo, pessoal? Agora, nós estamos no curso subterrâneo, próxima estação, Benfica, estrada pela Universidade Federal do Ceará, porque é lá onde funciona a reitoria da universidade, que no ano passado completou 70 anos de existência. A próxima estação é São Benedito, já no centro de Fortaleza. A estação São Benedito fica ao lado do... A gente vai chamar de santuário, Sandoval, ou só a igreja? É santuário. Santuário já, né? Santuário diocesano do São Benedito. Nós estamos, pessoal, basicamente embaixo onde era o antigo Beco da Poeira. O Beco da Poeira foi, inclusive, desativado para a construção da estação de José de Alencar. E aí, hoje, você vai ter uma nova configuração. Você tem um terminal de ônibus que foi transferido da praça da estação para a Praça José de Alencar. E nós vamos sair na Avenida Tristão Gonçalves. E interessante porque antes de ser chamada de Avenida Tristão Gonçalves, lá ainda no período ali do século XIX, esta rua se chamava de Rua do Trilho. Então nós vamos agora fazer uma caminhada na Rua do Trilho, aí tá, mas tudo Botando é a mão no ombro do caminho Piuí, e gritando piuí, tchá, tchá, tchá. Não, pelo amor de Deus. Tudo é trilho, pessoal, porque vocês estão percebendo como a nossa história, ela perpassa pelos trilhos dela. E aí você vai ter à esquerda a Praça da Lagoinha. E mais uma vez vamos falar de Lagoa. Por que Praça da Lagoinha? Exatamente porque onde hoje é a Praça da Lagoinha e o Hospital César Carlos, existia uma lagoa pequena. E adivinha o que fizeram com essa lagoa pequena? Aterrado. Capital cearense. Agora não é mais Fortaleza sobre trilhos, é Fortaleza sobre o sol. Tipo visualizar, mas não vai conseguir visualizar a entrada do cemitério mais antigo em atividade de Fortaleza, que é o cemitério São João Batista. E o antigo cemitério de Fortaleza, o primeiro foi aqui. Se você botar a mão aí, você vai encontrar o quê? Formiga, menino, para. Às vezes é o osso da galinha que a galera joga, né? Diz que tem. Eu vou ver aqui aquela galera encontra depois. O município de Sobral, ele segue para a região da Serra da Ibiapaba, com estações, inclusive até hoje em operação, em cidades da região dos Ioninhos, como Crateús e o distrito de sucesso no município de Tamboril. Esse espaço recebe várias atividades culturais, entre elas a feira de vinil, eventos gastronômicos, tem o Instituto Cuia, que é mais voltado para a parte do design, e basicamente toda essa área de cultura dentro de um espaço que também já representou, infelizmente, a barbárie. O deslocamento da máquina. O trem vinha, a máquina desacoplava de toda a locomotiva, né, e aí fazia o quê? Pegava para fazer o sentido contrário. Esse trilho, esse trecho da linha é o original, foi preservado. Nessa parte funciona tanto a pinacoteca, que vai ser aqui para esse lado, e eu recomendo aqui, gente, um dia, assim, uma manhã inteira, uma tarde inteira para você conhecer com bastante calma. Para cá tem um café, a estrutura tá bem legal, e a gente está indo agora para o Museu Ferroviário. A exposição dos trilhos do tempo, histórias da Ferrovia do Ceará, narra essa história, que vai desde o surgimento da estrada de ferro de Baturité, a algumas dicotomias históricas que envolvem a relação, né, dos retirantes que trabalharam nas obras, nós vamos ver algumas imagens da época, e também a sua importância para o desenvolvimento. A entrada aqui é gratuita, mas tem essa bilheteria só para ser uma réplica mesmo da bilheteria de como era a estação. Também tem o sino e essa projeção aqui para você se sentir de fato dentro de uma estação de trem, da estação João Felipe.
Produtos que potencializaram a economia do estado de Ceará e que foram importantíssimos para o desenvolvimento do sistema ferroviário. Por quê? Porque eram os dois principais produtos que eram produzidos na Serra da Aratanha, no caso do algodão, e o café no maciço de Baturité, mais especificamente na Serra de Baturité. Por isso, Assassinados os 5 cearenses da Confederação do Equador, de 1825, e eles transformam esse lugar, que era considerado lugar da maldição, para o lugar do passeio, para o lugar das elites. A Belle Époque, já que agora eu tenho o porto, já que agora eu tenho o trilho, agora a gente tem a grana, a gente tem os prédios, então vamos realmente mostrar que nós somos desenvolvidos. Fortaleza, ela tem em si essa dicotomia, né? Essa contradição. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar mais detalhes para vocês sobre Fortaleza, sobre trilhos na descrição do vídeo. Essa foi apenas um pouquinho da nossa experiência. E se você curte programas como esse, já deixa o seu like aí para ajudar a crescer o canal. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve e ativa as notificações, que nós temos muito mais ainda para mostrar sobre Fortaleza, região, de turismo, gastronomia, programas culturais e etc. Até a próxima!